falar de um tema importantíssimo, uma campanha, um trabalho muito, muito legal que está sendo feito aqui em Jaguaruna e que a gente quer ajudar a repercutir aqui na rádio, né? O de Políticas sobre Drogas aqui de Jaguaruna está realizando ações educativas nas escolas voltadas à conscientização sobre os riscos do tabagismo, com foco especial aí no cigarro eletrônico. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no estúdio as representantes do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, a farmacêutica da Vigilância Sanitária, Patrícia Cruz. Muito boa tarde, Patrícia. E também a enfermeira Cibele de Silveira, ela que é coordenadora do Centro Especializado de Saúde Mental e também coordenadora do tratamento para tabagismo. Boa tarde, meninas. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Oi, boa tarde, Joelson. Obrigada. Então, eu sou uma das representantes do COMAD. Hoje também faço parte como secretária. E o COMAD, que é o conselho, né, que trabalha sobre as políticas de drogas, ele delibera algumas ações para ser desenvolvidas no município. Uma delas, desse ano, foi o trabalho nas escolas, né? As reuniões, uma sexta-feira por mês é feito as reuniões do COMAD. Então, é deliberado em plenária algumas ações. Esse trabalho nas escolas já está sendo desenvolvido. Esse é o terceiro, na verdade, né? Há muitos anos atrás já foi feito um trabalho desse, um concurso de cartazes e frases sobre o tema tabagismo no geral. Há muito tempo, acredito que quase 10 anos atrás. Então, a gente voltou com isso, né? Desde 2023 eu estou participando do COMAD. E ano passado a gente fez um trabalho sobre o tabagismo nas escolas, que era um concurso de cartazes e frases. Então, foi em todas as escolas, a gente se reuniu no salão paroquial da igreja, eles mostraram os cartazes e frases, teve um concurso de primeiro, segundo, terceiro lugar, onde teve premiações, foi bem legal. E esse ano a gente quis focar mais no tema de cigarro eletrônico, porque a modinha dos jovens agora. Sim, a gente está vendo assim um aumento exorbitante assim desse uso, e as pessoas acham que não faz mal, né? Depois a Cibele até vai explicar passo a passo ali, mas o cigarro eletrônico ele faz muito mais mal do que o cigarro convencional. Então a gente achou legal abordar esse tema específico esse ano nas escolas sobre o uso do cigarro eletrônico. E aí conseguimos comprar uma revistinha, né? Um livreto aqui, até eu trouxe aqui para depois, com os dizeres, onde fala vida ativa, longe do cigarro eletrônico. E todas as escolas trabalharam. A gente está focando com as turmas das 8ª séries do município. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade sempre com as 8ª séries. Fazer tipo um programa, tipo ProErd, né? A ProErd acredito que é nas 5ª séries. Então a gente quer ver se faz esse trabalho contínuo, né? Que é aquela idade ali, digamos, que o pessoal está tomando algumas decisões, está ali querendo se ser um pouquinho descolado na adolescência. Exatamente. Isso, Então, a gente está vendo assim uma repercussão bem legal, né? Hoje já foi feito as entregas de algumas premiações nas escolas e uns desenhos assim muito lindos, muito legal. E está repercutindo super bacana. Assim. E vocês fazem uma palestra, levam um pouco de orientação e fazem esse concurso de desenho novamente? Como é que é a ideia? Então, antes é feita uma palestra, a Cibele que fez as palestras, eu até acompanhei algumas com ela. Mas ela foi ótima, assim, nas palestras. O pessoal elogiou bastante o trabalho dela. Então, é feita a palestra nas escolas sobre o tabagismo no geral, né? Focado mais no cigarro eletrônico. E daí, além de explicar todos os malefícios do tabagismo em geral, com foco no cigarro eletrônico, depois falado como é feito esse concurso, né? De cartazes. Esse ano a gente focou somente nos cartazes. Concurso no sentido de ter premiação também? Ter avaliação? Sim, tem premiação. Todas as escolas das 8ª séries foi decidido, né, em ata no conselho, em plenária, primeiro, segundo e terceiro lugar. Em primeiro lugar, elas estão ganhando um tablet. Opa! E segundo e terceiro lugar é uma caixinha de som portátil. Tá. Então, a gente viu, né, umas premiações que seja atrativa para essa idade. Cada escola tem essa premiação. Cada escola, Legal. Todas as escolas estão ganhando esses prêmios. Mas tem que dar caixinha de som que tem a rádio, senão não Ô, Cibele, fala um pouquinho da palestra pra gente. O que é abordado, como é que é feito isso? Porque é uma meninada que está numa comunicação diferente hoje, né? Com essa agilidade toda, com essas telas todas, enfim, é uma série de influências que às vezes dificultam um pouco. Como é que foi essa palestra? Como é que foi esse contato com eles para ti? Exatamente, tá? Boa tarde a todos, meninos.
aos ouvintes. Veja só, a nossa preocupação na saúde é também essa caracterização que hoje, a parte de mídia hoje e a diversificação e atualizações modernas na formato de oferta de substâncias que possuem o fumo, né? Teve uma atualização pensando na questão de abordagem novamente aos jovens, né? Por quê? O cigarro eletrônico, ele é colorido, ele tem, às vezes, uma aplicabilidade, ele é portátil, inibiu cheiros, inibiu, às vezes, os sabores, que, às vezes, criou aquela repulsa, porque quando criou-se no nosso município, nosso país, as leis que restringiram o uso do tal do cigarro tradicional, criou-se várias aversões. Então, o que ocorreu? Ao longo do tempo, tentaram criar novas substâncias para novamente atingir aos jovens, que é onde a gente vê que a questão da mídia, o acesso à internet, a questão dos comércios, apesar de não ser algo legalizado para comércio no Brasil, a internet é livre acesso e onde eles conseguem sempre fazer aquisição. E é nesse apelo que os jovens acabam sendo novamente os mais suscetíveis, como a história do próprio cigarro diz. Antigamente se faziam propagandas e situações sempre ao apelo aos jovens. Hoje eu trato pessoas de mais idade que todos referem que começaram na adolescência. Então, quando eu fui na palestras e eu sempre converso com eles sobre a questão de evolução que o cigarro teve, do apelo para sempre ter a abordagem e a adesão dos jovens nessa característica, eles ficam, às vezes, um pouco mais receosos na minha fala. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente faz uma observação de característica. Se a gente vê hoje, eu sempre trabalho imagens bem impactantes para eles terem noção. O que vocês acham mais bonito e atrativo? Passa a imagem do cigarro eletrônico, todo coloridinho, bonitinho, às vezes tem cheiro, sabor agradável, e mostra aquele cigarro antigo, tradicional. Às vezes eles falam, o que é mais bonito? Todos na hora. E esse aqui. Por quê? Porque é o que chama a atenção dos jovens, né? E sem contar que a questão sempre os apelos, né? Para integração, às vezes eu participar de um grupo, sempre onde oferta, quero me conhecer, quero saber se é bom. Essa curiosidade dos jovens acaba deixando ele suscetível. Nas palestras, a gente observa, assim, a questão de curiosidade, às vezes um fica cochichando, uns têm coragem e perguntam, eles têm o conhecimento dos malefícios, né? Porque hoje as informações a gente tem bastante facilidade de acesso, mas eles esquecem da observação, às vezes, porque o público jovem, a gente pouco pensa no futuro. A gente pensa no nosso dia, né? A gente desacredita que algumas coisas nos aconteçam, né? Isso a gente só consegue com o passar do tempo. Mas, de uma maneira geral, eu vejo, assim, que as crianças foram bem... Crianças, modo de dizer, né? Foram bem cooperativos, assim. Todas as turmas, umas perguntaram mais, outras um pouquinho menos. Eles abordam, às vezes, algumas situações mistas com outras drogas. A gente explica sempre toda a questão do que é as dependências, o porquê que isso, às vezes, é um apelo bem grande para os jovens. Mas, de uma maneira geral, eu vejo, assim, bem atuante, bem gratificante o trabalho com os jovens, né? Que a gente, claro, não espera estimar um objetivo de atingir 100%, mas se a gente consegue cativar e trazer aquela pulguinha para pensar na hora de fazer escolhas, que esse é o período da vida deles. Então, a gente já fica contente com a gente ver se já desperta alguns cuidados. Se os mais velhos, e até gente que trabalha com comunicação, partiu para o cigarro eletrônico achando que ia parar de fumar, né? E achando que estava... Vou partir para algo mais saudável. E a gente dizendo, cara, eu acho que não é mais saudável, mas as pessoas insistiam nisso. Imagina os mais jovens, né? Que estão aí, e que muitas vezes não trabalham com informação, não trabalham com comunicação, então é muito difícil, assim. Mas a Patrícia acho que chamou a atenção para o que eu queria que tu desse uma reforçada. A Patrícia disse que é muito mais agressivo, ou muito mais danoso à saúde, algo por aí, em relação ao cigarro tradicional. Fala pra gente o porquê, o que tem de mais danoso aí no... Exatamente. É bem essa sua fala, que por que mudou do cigarro anterior, julgando que o eletrônico é mais saudável. É um engano que ocorre nessa avaliação. Por quê? Quando a gente observa qualquer composição de indústria, existem substâncias que são alocadas ali. Porém, nos apreendimentos que são feitos em situações, quando se trabalha a pesquisa real dos componentes que existem nos cigarros eletrônicos, são componentes sintéticos, ou seja,
realizados e aprimorados em laboratório para poder tirar aqueles sabores desagradáveis, otimizar, volatizar um pouco mais a característica. Então, o que ocorre? Nessas circunstâncias, eu consigo potencializar substâncias danosas com mais capacidade do que os cigarros tradicionais. Por quê? Lembrando que o cigarro tradicional, ele vem com base em planta, que é o fumo lá, que é plantado, seco, estratificado e coloca substância para durar. O cigarro eletrônico, ele é líquido. Então, olha a metabolização toda que ele vai precisar passar para a estrutura, a durabilidade, e sem contar que um cigarro tradicional, às vezes o paciente traga de 10 a 20 vezes, vamos pensar assim. Mas num componentezinho eletrônico, onde a galerinha às vezes utiliza numa noite, tem 2.000, 5.000, até 10.000 puffs. Então, olha a quantidade de exposição maior. O que é o puffs? É uma tragada, digamos É como assim? se fosse as tragadas. Porque no Para vape, eles poderem ter noção. No vape, no pod, como eles falam puff, né? Não é tragada. Hoje em dia é assim. Modernizaram também ali o... Isso, Gente, eu então... tô com 50 anos, vocês me ajudam, eu não entendo essas coisas. Então, puff é uma tragada. Exatamente. Sim. Então, tem estudos que falam que uma semana utilizando o cigarro eletrônico é como se consumisse mais ou menos 400 carteiras de cigarro convencional. Já tem estudos falando isso. Então, ele faz muito mal. Né? Ele tem metais pesados, ele tem chumbo, tem níquel. E também tem os aromatizantes que tem nele, as pessoas não têm noção. Porque, claro, a gente tem aromatizante hoje em vários produtos, cosméticos, alimentos. Só porque tudo isso é fiscalizado, né? Pela Anvisa, né? Pelas agências reguladoras, e o cigarro eletrônico, como ele é comercializado de uma maneira ilegal, eles colocam, às vezes, muito, um dobro, um triplo de aromatizante ali. Então, o próprio aromatizante que tem no cigarro eletrônico, ele também faz mal. É um veneno, basicamente. É um veneno, ali, né? Só que, como o cigarro, ele demora um pouco para trazer esse efeito, né? Sim. Tu não fuma o cigarro e tem um câncer amanhã, né? Tu não começa a fumar hoje. É uma coisa a longo prazo. Muito possivelmente, quando isso fizer efeito, aí... E os danos são tão danos tão danosos, não é a melhor frase, né? Mas são tão ruins quanto os danos do cigarro, tipo irreversíveis, como é o caso do cigarro, de comprometimento respiratório, pulmonar, tudo? Sim, só te fazendo uma pequena Ajuda. intervenção nessa característica. É justamente essa preocupação de todo o sistema de saúde perante o mundo inteiro. O que ocorre? Com essas variações agora na questão do cigarro, essas potencializações todas, já começaram a aparecer entre os jovens e já existe uma classificação de uma doença que a gente chama que é doença pulmonar aguda grave causada por cigarro eletrônico. Por quê? Porque é uma doença crônica que se instala em curto espaço de tempo, que é diferente da situação anterior, que às vezes o paciente chegava a levar o câncer ou as doenças crônicas, bronquite, enfisema com 20, 40 anos de uso. Agora, essa doença já tem essa classificação, essa nomenclatura mundial diferente, justamente porque com 5 anos, 3 anos, 2 anos, depende da quantidade que esse jovem usa, ele já apresenta uma doença crônica, só que na juventude. Só que as doenças crônicas de base pulmonar, bronquite, principalmente, nos jovens, o comportamento orgânico é um pouco diferente dos idosos. Por quê? Porque o nosso corpo, com o envelhecimento, ele vai fazendo algumas adaptações. E o jovem, ele é aquele corpo que está se formando. Então, naturalmente, às vezes eles têm mais riscos de paralisia e disfunção pulmonar grave, a qual precisam ficar internados, e depois ficam dependentes de medicação para o resto da vida. Então, não se é mais aquela característica só no pensamento do câncer, as outras lesões pulmonares que ocorrem também. Só que, com o cigarro tradicional, não é que ele é menos pior, é porque ele leva mais tempo. Mas o cigarro eletrônico está tendo uma situação grave novamente. Em 3 anos, com 3, 4 anos de uso. Alguns jovens, às vezes, por associação às outras drogas, que também acaba sendo um caminho, né? Para testar outras coisas, acabam tendo outras características de lesões mais graves. Mas, de praxe, o efeito hoje, para ser capaz de trazer doença, está sendo muito mais rápido. Cibele e Patrícia, o assunto é assustador e a gente precisa conversar com uma certa frequência aqui na rádio para servir de alerta. Eu não tinha ideia, por exemplo, se trouxeram a informação dessa quantidade
maior de puffs, né? Tô melhorando, João. De puffs no eletrônico ou no vape, é uma coisa maluca da gente imaginar isso. As pessoas não têm noção. Não. E dessas doenças novas, com apenas aí, a partir de 3 anos de uso, de repente podendo startar 3, 4 anos de uso, quer dizer, meninada fuma 14, 15 anos, não chega no 20 com o pulmão limpo, já vai chegar comprometendo e talvez comprometendo o resto da vida, assim. Acho que é um alerta importantíssimo. Parabenizar vocês aí pela iniciativa, pelo trabalho. A gente sabe que tem uma parte que é profissional, mas tem uma parte que é voluntariado, porque é um envolvimento que vocês não precisavam ter em muitas coisas e vocês se envolvem. E não é o pensar só no meu filho, não, é no coletivo. Então, parabéns por isso. Obrigado por virem aqui trazer um pouco dessa explicação e deixar o convite para que vocês retornem. Sibeli, especialmente, no mês de Setembro Amarelo, a gente tem que falar sobre saúde mental também, Sibeli. Então, vamos fazer outras agendas contigo mais frequentes, especialmente nesse mês de setembro. Obrigado. Tá ok. Ô, Sibeli, o teu grupo de tabagismo, né, faz uma propaganda? Não, aí devido à parte de função que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza todo um programa que estimula os pacientes geral a acessar o tabagismo, que tem o vínculo com o INCA, que é o nosso setor de referência, né, em pesquisas, principalmente para câncer. Eu tenho toda a quarta-feira à noite, às 19 horas, uma atividade com um grupo para acessar o tabagismo. Então, frequentemente eu tenho tratamento onde existe uma disponibilização de apoios, medicação, suporte com adesivos aos pacientes que desejam cessar. Isso a gente abre o convite a toda a população que tem interesse. Eu tenho uma experiência curtinha para passar. Imagina, nada comparado com a experiência de vocês. Mas eu tive uma passagem trabalhando com grupos de apoio com o antigo CIP, né, o Centro de Internação Provisória de Menores Infratores, e em algumas regras é muito parecido com a cadeia dos adultos, assim. E uma das regras, para ter ideia da força do tabagismo, é que o cigarro acalma a cadeia, que nem se fala, né, na linguagem popular. Tu tira tudo, até o crack com remédio tu tira, o cigarro tu não consegue tirar. O cigarro, e quando tu tá sentindo que tá muito tenso o ambiente... Olha, se vocês acalmarem, eu dou um cigarro a mais para cada um por dia. Acalma o ambiente. Fica paz na cadeia. Então, para ter ideia da força do que é o vício no fumo. E eu falo isso muito para jovens, quando a gente tem a oportunidade de falar. Eu digo, cara, experimentar uma nhaca, porque tu não sabe se tu é dependente ou não. Né? Tu só vai startar isso provando essa geringonça. E aí, depois não abandona. É um vício tinhoso, é danado. Eu considero um dos piores, porque tu não consegue abandonar, é muito difícil mesmo, cara, só com muito remédio, enfim. E essa me chamava a atenção, que era a lei na cadeia. Não, na cadeia tu acalma a cadeia, dando um cigarrinho a mais para cada um por dia, tu pacifica. Só para ter uma noção do que é esse troço. Então, parabéns pelo trabalho, conta conosco aí. Obrigada. Só sobre o trabalho do concurso ali que vocês estão fazendo, essas premiações acontecem só nas escolas ou depois vocês pretendem fazer aí uma exposição novamente no salão? Como é que é a ideia aí para finalizar o projeto? Por enquanto está só nas escolas, né? Aí a nossa proposta, que a gente vai decidir na reunião do conselho, que ainda é essa semana, para que dê conforme a autorização também, porque às vezes quando envolve adolescentes, tem o uso do ambiente escolar, às vezes com pais, a gente vai levar para o grupo para tentar expor o trabalho dos jovens que foram, tipo assim, elencados como os vencedores, às vezes até no shopping, né, do nosso município. Essa vai ser a nossa proposta para poder cativar cada vez mais jovens, porque foi um trabalho executado por eles. É diferente de nós, adultos, passar uma ideia, né? Aí, quando eles se reconhecem ali, é diferente e, às vezes, se torna um estímulo para sempre ter melhores escolhas. E além desse concurso de desenhos, também tem um concurso de vídeos, que a gente até estava esquecendo de falar esse detalhe. O de vídeo é na escola toda, então, tipo, se... por exemplo, tem uma escola que tem uma turma de manhã e uma turma à tarde. Daí faz um vídeo e vai ter um concurso que vai ser escolhido o vídeo entre os membros do Comad. Legal. Aí o melhor vídeo vai ser divulgado nas redes sociais da prefeitura. Ótimo. A gente escolheu isso, outro atrativo também, porque nem todo mundo é bom em desenho, né? E hoje, nessa idade, vídeo é uma coisa que está em alta, Quase né? todos estão fazendo, é verdade. Stories, enfim. Então, a gente achou legal também colocar um vídeo. Mas daí, o vídeo vai ser uma escola só que vai ganhar. E a gente vai dar um troféu, mais como um simbólico, assim. Aí, se permitirem, a gente roda o vídeo aqui também na Rádio legal. H2O, nas nossas redes sociais. E outra coisa que eu também quero, só para fazer uma divulgação, que a gente tem um grupo Recomeço, que é para dependentes de álcool e outras drogas, que acontece todas as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, ali em cima do CAPS. Que legal. Então, para quem quer, né, tem alguma dependência química, é bem interessante. E também tem esse faz parte, a gente também deliberou para
dar continuidade nesse grupo. Mas também tem um grupo do AA na Garopaba do Sul, todas as sextas-feiras. Quintas o recomeço em cima do CRAS, é isso? CAPS. Do CAPS, Do desculpa. CAPS, aham. E sextas na Garopaba, o do AA. Isso. Tá aí. E a gente vai estar à disposição de vocês para falar muito sobre esses assuntos. Contem conosco. Patrícia, bem-vinda. Obrigadão. Obrigada também, eu que agradeço. Sibeli, bem-vinda. Obrigadão sempre. Ok.